O imposto de herança nos Estados Unidos é 40%, 10 vezes mais caro do que em São Paulo, mas lá ainda sai mais barato do que aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar como Lula só falou besteira sobre isso. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Que levou ele a ter essa conclusão errada. Como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação a fundações. Aqui no Brasil você não tem, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Eu vi que ele realmente tinha falado uma grande besteira para justificar o aumento do imposto de herança no Brasil. Mas será que tem fundamento? Será que esse imposto de herança nos Estados Unidos ele é tão maior do que aqui no Brasil e aqui é nada? E será que é por causa disso que lá os empresários doam para caridade e aqui eles não doam? Nesse vídeo eu vou te mostrar se o americano realmente paga 40% de imposto de herança, se os ricos realmente pagam muito de imposto de herança nos Estados Unidos, por que os ricos doam para caridade e como que o nosso imposto de 4%, 99% das vezes é maior do que o deles, de 40%. Então, nos Estados Unidos a pessoa paga 40% quando ela morre? Bom, nesse vídeo específico, Lula tá falando do State Tax, que é o imposto de herança federal dos Estados Unidos. E sim, ele vai de 0 a 40%. É como se fosse o nosso ITCMD, que é o imposto estadual que incide sobre heranças e doações. Mas a grande verdade é que esse é um imposto que só paga quem quer ou que foi pego de surpresa por causa de uma coisa chamada de Exemption State Tax. Essa é uma isenção que engloba praticamente todo mundo, as pessoas mais pobres, as pessoas da classe média, os riquinhos, porque hoje, em 2024, essa isenção corresponde a 13 milhões e 600 mil dólares por pessoa. Então, na prática, um casal pode deixar até 27 milhões e 200 mil dólares para os seus filhos sem ter que pagar nada de imposto. Isso, considerando o câmbio de hoje, dá algo em torno de 149 milhões de reais. Portanto, em 2024, apenas o que exceder esses 149 milhões de reais vai ser tributado na alíquota máxima de 40%. Enquanto uma família pobre que recebe uma casinha de 300 mil reais e um Santana velho do pai de herança, no Brasil, provavelmente vai ter que pagar o imposto de herança, o ITCMD, mais as custas do advogado, e ainda vai ter que se submeter a um processo super demorado de inventário. A consequência disso é que enquanto 99% do Brasil vai pagar esse imposto, os mais pobres, apenas 0,02% dos americanos tem um patrimônio maior que isso e está elegível para pagar o imposto, o State Tax, sobre heranças, o imposto federal, que são os mais ricos. E lembrando que essa isenção, ela não é apenas para herança, ela também é uma isenção para doações. Porque sempre que uma regra é criada para tratar de heranças, ela também precisa contemplar a doação em vida. Quando a Suécia acabou com o imposto sobre heranças em 2007, ela também aboliu o imposto sobre doações. E a mesma coisa aconteceu na Áustria, na Noruega, na República Tcheca, na Eslováquia e também, é claro, com essa isenção de imposto de herança e doação nos Estados Unidos. E esse fenômeno acontece porque, se você isenta a pessoa na transferência de bens na morte e não na vida, a maioria das pessoas ainda teria que passar pelo processo de inventário, ou probate. Sim, pelo menos ela não vai ter que pagar o imposto, mas o processo de inventário ainda é complexo, ele é caro, ele é demorado, então esses países acabam se livrando e livrando também seus cidadãos de uma burocracia gigantesca. É basicamente assim que os pobres evitam esse imposto, e geralmente, para evitar também o inventário, eles fazem a doação em vida, ou também pode ser através de uma LLC, uma Limited Liability Company, que é muito parecido com a holding que a gente tem aqui no Brasil. Só que mais barata e menos complexa, porque o sistema deles é muito mais simples. Então, na prática, o que o Lula falou... 40% da herança é paga de imposto. É mentira. Uma pessoa que morre nos Estados Unidos não vai pagar 40% de imposto sobre o que ela deixou de herança. Mas assim, Rafael, sem querer, mas já fazendo advogado do diabo, Lula tava falando de uma fazenda, né? Então ele deve estar falando dos mais ricos dos Estados Unidos e não quem tem até um patrimônio de 27 milhões de dólares. E é isso que nos leva pro segundo ponto do vídeo. Será que os ricos de lá pagam 40% de imposto sobre herança? Cara, é uma pergunta retórica. Você acha mesmo que o Elon Musk, o Jeff Bezos, o Bill Gates, eles vão pagar imposto de herança pro governo? É claro que não, cara. O planejador sucessório Paul Rebelez, ele fez um vídeo incrível sobre como se daria a sucessão de Bill Gates e Melinda Gates. E eu vou deixar pra você no link da descrição. Basicamente no vídeo ele mostra que, como a fortuna de Bill Gates é avaliada em 124 bilhões de dólares e a isenção é apenas para 13 milhões e 600, a fortuna dele é 9.100 vezes maior do que a isenção. Então ele pode até usar a isenção, mas não vai surtir muito efeito quando o assunto é economia de impostos. E ele demonstra que, caso a Melinda ou Bill Gates faleça, metade desse patrimônio será tributado em 40%. Ou seja, eles teriam que pagar um imposto de 29 bilhões de dólares
Se não fosse uma outra isenção, unlimited estate tax marital deduction. e aí, segundo esse advogado, Bill Gates poderia fazer uma trust para transferir esse patrimônio para Melinda, pagando 0% de imposto. Ou a Melinda poderia fazer para o Bill Gates também. Dos dois lados funciona, e aí eles evitariam completamente o imposto de herança americano novamente. Então, na prática, não dá pra dizer que o americano rico paga 40% de imposto. Isso é uma mentira. Não, Rafael, mas isso aqui também é uma meia-verdade, porque no caso, realmente, a Melinda não vai pagar imposto quando receber do Bill Gates. Na verdade, ela tá até separada, né? Mas quando os filhos forem receber o patrimônio, aí eles vão pagar imposto. Não tem jeito. Eu tô errado? Putz, acabou o café. Não, você não tá errado, mas é aí que entra a caridade. Vamos comprar café comigo ali que eu te explico. Já volto, comprar café. Porque se ao invés de pagar os 50 bilhões de imposto, a Melinda doar pra caridade, ela fica isenta e não tem que pagar nada do imposto de herança. E é aqui que as coisas ficam um pouco cinzentas, porque a instituição de caridade que ela vai doar pode ser a própria instituição de caridade dela. E adivinha qual que é hoje uma das maiores instituições de caridade do mundo? Melinda e Gates Foundation. Segundo os professores de direito Ray Madoff e Roger Calinvaux, no paper A Reforma da Caridade, cada dólar que é doado por um bilionário reverte em até 74 centavos de economia tributária. Café e o Egg McMuffin. Sem falar das oportunidades de negócio que existem dentro dessas fundações. Olha que interessante, o jornalista investigativo Tim Schwab, no livro The Gates Problem, relatou que 40% do orçamento da atual Fundação Gates vai para pesquisa e desenvolvimento para trazer novos produtos farmacêuticos para o mercado. Porém, grande parte das doações vai diretamente para empresas farmacêuticas com fins lucrativos. E pior, as quais a própria fundação reportou ser acionista ou proprietária de títulos, como a Merck, Pfizer e Novartis. Segundo o autor, cara, isso significa que a fundação às vezes está posicionada para beneficiar financeiramente de suas parcerias com a caridade. O negócio é tão bizarro que em alguns anos, segundo Schwab, a fundação teve mais lucro com os próprios investimentos do que ela reverteu para a caridade efetivamente. E embora a fundação diga expressamente que não doa para políticos, uma das maiores doações únicas, cerca de 490 milhões de dólares, foi para a New Venture Fund, da Arabella Consulting, que fica em Washington, D.C. Segundo a Influencers Watch, a New Venture Fund é conhecida por repassar doações para causas políticas e por patrocinar ativistas. A intervenção indireta na política pela fundação parece ser tão significativa que apenas para organizações situadas em Washington e subúrbios, a Fundação Gates já fez mais de 12 bilhões de dólares em doação, que é o dobro do que eles já doaram para o continente africano inteiro. Além da Gates Foundation, outros direcionamentos da caridade chamaram atenção nos últimos anos. Segundo a matéria da Vox, a Carolens Chateau, que é uma mansão localizada na Califórnia, recebe todos os benefícios fiscais de uma fundação, mas só abre para visitação ao público durante 2 horas por semana. Uma galeria de arte controlada pela fundação do bilionário Sheldon Solo só começou a abrir recentemente para visitação, embora já utilizasse o benefício fiscal há anos. Donald Trump comprou uma pintura dele mesmo em tamanho real com dinheiro isento que vem da própria fundação. A matéria dele repercutiu bem, né? Mas o New York Times defendeu Bill Gates e Melinda e atacaram Tim Schwab. Então não, cara, os ricos não parecem doar porque o imposto é alto, mas porque isso gera abatimento de imposto e articulação política. Coisa que a gente não tem no Brasil. Porque se a gente pudesse abater doação para caridade do ITCMD, você acha que alguém ia pagar alguma coisa pro governo aqui? E isso me mostra que o interesse do Lula falando essas coisas parece ser apenas aumentar o imposto e não fomentar a caridade, como ele faz parecer no vídeo. É isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. Os super ricos sempre encontram formas de pagar menos imposto, de deduzir e de isentar. Todo imposto sempre recai sobre os pobres. Então não existe aumento de imposto para os mais ricos. Incluindo até os ricos do Brasil. Eles já possuem ferramentas extremamente eficientes de fazer planejamento sucessório e tributário. Só para você ter uma ideia, em 2018 descobriram a offshore do Luciano Hang, o velho da van que tinha mais de 600 milhões de reais. E se ele resolvesse passar os bens em vida para os herdeiros dessa offshore, sendo residente fiscal aqui do Brasil, ele pagaria quase 48 milhões de reais de imposto. Mas se o Luciano Hang der saída fiscal do Brasil para o Uruguai, por exemplo, que fica só a 1.200 quilômetros de onde ele mora hoje em Brusque, firmar residência por lá e doar os seus bens enquanto estiver residente do Uruguai,
Depois de algum tempo que a Receita não considere mais um vício de forma, ele pode retornar para o Brasil como se nada tivesse acontecido. Inclusive, enquanto ele está residente fora do Brasil, ele pode permanecer por aqui durante 180 dias. Na prática, cara, a vida dele não muda em nada. Ao aumentar o imposto, o Haddad e o Lula só estão ajudando os ricos a tirar férias, um ano sabático. Enquanto você, que é o brasileiro médio, fica preso nessa armadilha. Eu sei de uma família em São Paulo que já tem muitos bens no exterior e que deu saída fiscal no ano passado para as Ilhas Cayman, e eles vão ficar lá fora por algum tempo. E você acha que eles estão fazendo o que por lá? Aproveitando a praia? É por isso que esse imposto de herança, que é uma alíquota que é de nada, consegue ser pior no Brasil e mais perverso com as pessoas mais pobres do que em países em que a alíquota nominal é super alta, igual nos Estados Unidos. E se você acha que eu sou beneficiado de alguma forma pela redução desse imposto, você está completamente enganado. Na verdade, eu sou beneficiado pelo aumento desse imposto, porque eu trabalho com holdings, offshores, trusts, fazendo planejamento sucessório de pessoas comuns e de pessoas também que têm bastante dinheiro. E toda vez que esse imposto sobe, o meu nicho é beneficiado. Olha, por exemplo, essa reportagem investigativa de Richard Pollock, do Daily Caller, em que ele fala sobre o lobby das seguradoras. Ou seja, como que as seguradoras americanas literalmente patrocinam o governo através do lobby, que lá não é ilegal, literalmente para manter esse imposto sobre heranças, que é um dos gatilhos mais fortes para convencer alguém a fazer um seguro de vida. A abordagem mais honesta que encontrei até hoje foi a da Suécia, que reconheceu a sua completa incompetência em cobrar a herança dos ricos e que esse imposto só era cobrado dos mais pobres e que acabou extinguindo esse imposto lá em 2007, segundo o paper Inheritance Taxation in Sweden, uma análise de 1885 até 2004, o papel da ideologia, das empresas familiares e da evasão fiscal. Mas com certeza eles vão fazer dar certo no Brasil, confia. Meu nome é Rafael dos Anjos, esse é o primeiro vídeo do canal, então seja bem-vindo. Esse canal é patrocinado por você, aceito patrocínio em forma de inscreva-se agora. Muito obrigado.